Bom dia, meninos. Hoje nós daremos início ao módulo 6, Planeta Terra, Relevo. Nós sabemos que o relevo terrestre ele é muito dinâmico, ele sofre transformações a todo momento. E o relevo ele é resultado dos fatores internos, os chamados fatores endógenos, e dos fatores externos, os fatores exógenos. Quais são os fatores internos? Os vulcanismos, as atividades vulcânicas no caso, os terremotos, né, que são de baixa, média ou elevada intensidade. Esses fatores são os chamados internos. Quais são os outros fatores? Os fatores exógenos. São os chamados intemperismos. São as transformações ocorridas aqui na própria superfície, provocadas pelo homem, pelo vento, pelas chuvas. São os chamados intemperismos. A partir daí, nós temos as formas do relevo terrestre. E essas formas do relevo terrestre, elas estão em constantes transformações. Claro, em áreas que ocorrem vulcões, terremotos, em áreas onde ocorrem intensas chuvas, em áreas onde o vento influencia diretamente, onde a ação humana também influencia diretamente. Então, a conclusão que nós tiramos é que o relevo terrestre, ele é muito dinâmico. Assim, nós temos 4 grandes formas do relevo terrestre mundial: as cadeias de montanhas, as planícies, os planaltos e as depressões. As cadeias de montanhas são as áreas de elevadíssimas altitudes que se formaram recentemente a partir dos agentes internos da Terra, do tectonismo. São áreas muito expostas aos terremotos, porque elas se formaram a partir do choque das placas tectônicas. E também são áreas muito vulneráveis, muito expostas aos vulcões. São áreas onde ocorrem intensas atividades vulcânicas e tectônicas. Essas cordilheiras, elas estão nas bordas das placas tectônicas. É o caso das cordilheiras dos Andes, do Himalaia, as montanhas rochosas, são as áreas de maiores altitudes do planeta. No caso da Cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia, nós temos mais de 80 lugares dos 100 mais altos do mundo em termos de altimetria, em termos de altitudes em relação ao nível do mar, de altitude em metros em relação ao nível do mar. Essa forma de relevo ela é restrita às áreas de encontro de placas tectônicas. Portanto, o Brasil, como se localiza no centro da placa tectônica sul-americana, ele não tem cordilheiras ou cadeias de montanhas elevadas. Os planaltos, o que são os planaltos? São as áreas de altitudes médias localizadas geralmente acima de 300 metros acima do nível do mar. São áreas onde o relevo ele é muito exposto ao intemperismo, à ação do homem, à ação das chuvas, dos ventos. São áreas onde ocorrem intensas transformações no dia a dia. Essa forma de relevo, inclusive, ela se forma a partir desses agentes internos que a gente já falou e também muito em função dos agentes externos ou exógenos. Em áreas de planalto surgem outras formas de relevo, né, como as chapadas, as escarpas, as serras. É muito comum nessa região da zona da Mata Mineira as áreas de planaltos e serras, né, muito utilizadas para agricultura, nas áreas rurais e muito ocupadas de forma irregular e de forma desordenada em áreas urbanas, ocasionando inclusive tragédias em períodos de chuvas. As planícies são áreas planas, geralmente ao nível do mar, próximas do litoral, às vezes mais distantes, mas são áreas geralmente localizadas na faixa litorânea. Elas sofrem com intenso trabalho de sedimentação, que seria o acúmulo de restos de animais, vegetais, fósseis. São áreas onde as margens dos rios são inundadas
Cidades que estão localizadas em planícies fluviais, elas sofrem com constantes inundações em períodos de chuvas, nas áreas tropicais principalmente. Então, as planícies são áreas planas, baixas, onde o trabalho de sedimentação, no acúmulo de sedimentos, é muito maior. E as depressões são áreas rebaixadas, localizadas entre planaltos, entre planícies, são áreas que estão abaixo das outras formas de relevo ao seu redor. Essas depressões, elas também podem ser absolutas, aquelas que se localizam abaixo do nível do mar. Nós não temos esse tipo de depressão no Brasil. Todas as áreas do relevo brasileiro estão localizadas acima do nível do mar. Portanto, nós temos 4 grandes formas de relevo no mundo. As principais são cordilheiras ou cadeias de montanhas, planaltos, planícies e depressões, ok?